Natural Flamboyant. Finalmente chegamos nesse kibe, com uma semana de atraso. Tinha muita gente aguardando, curiosa para tirar a dúvida se era Natural Flamboyant ou Dramática Suave. Como vocês podem ver, a Natural Flamboyant é um kibe bem young. Na minha percepção, o mito da mulher masculina que cai sobre a dramática por ser o kibe mais young de todos se aplicaria melhor na Natural Flamboyant, porque às vezes ela vai conseguir ser tão robusta que vai ter esse aspecto bem másculo mesmo. Mas, como sempre, isso não é regra. E quais são as características dessa mulher, tá? Não esquecendo que seu kibe principal é a natural, as características vão ser bem parecidas. Ossos grossos, figura larga, aspecto robusto e carne musculosa. O que vai diferenciar a Natural Flamboyant do seu kibe principal é a linha vertical, que vai ser longa. Essa mulher pode ser tão alta que tem proporções até maiores do que a própria dramática, que é o kibe mais young. E o comprimento dos seus braços e pernas em relação ao próprio torso, que na natural pura é proporcional, fazendo com que ela se confunda com as clássicas, enquanto que na Natural Flamboyant é alongado, da mesma forma que acontece com as dramáticas. No mapa do sistema, a gente entende por que ela se confunde tanto com a dramática suave. Elas estão ali, uma do lado da outra, com o mesmo nível de contraste, mas a dramática suave consegue ser um pouco mais in do que a Natural Flamboyant. Vamos entender como? Lado a lado, vejam as diferenças. Começando pela dramática, que é a Taylor Swift, vejam as suas características marcantes, que são esses ossos finos, figura estreita e carne pouca. A dramática suave só vai ter de diferente essa carne, que é mais do tipo in. A Natural Flamboyant, vejam que mesmo magra, os seus ossos são grossos. Os ombros e o quadril são largos e a carne, não se confundam, ela não é suave. Ela é a cobertura típica de uma natural, que é uma massa musculosa, vigorosa. Algumas pessoas usam como critério de diferenciação a definição da cintura, mas a natural pode ter uma cintura definida ou reta, isso não é regra. Então, não é a maneira mais eficiente de diferenciar esses kibes. Ao invés disso, olhem as suas características ósseas, porque a natural, em qualquer caso, vai ter ossos grossos e largos. Ao subir de peso, ela pode ter uma cintura definida e, portanto, criar curvas, parecer ser mais suave, mas ela ainda vai ter esse esqueleto robusto, com pulsos grossos, mãos e pés longos e largos e ombros robustos. A dramática suave, por outro lado, ao subir de peso, ela começa engordando pelos seios e os quadris e é assim que ela cria as suas curvas. O seu quadril é estreito em estrutura óssea, mas com uma cobertura de carne bastante suave e avantajada, ela pode criar esse desenho bem arredondado. O que é importante de ver aqui, tá? Mesmo com mais peso, os seus ossos continuam finos. Vejam o pulso da Tyra Banks, como são finos em qualquer situação. As suas mãos e pés também são longos e finos. De maneira resumida, a Natural Flamboyant vai parecer ser pesada por causa da sua estrutura óssea, que é robusta, enquanto que a dramática suave vai parecer ser pesada por causa da sua carne, que é abundante. Só para fechar essa parte de corpo, tá? Em resumo, a Natural Flamboyant é alta, larga, com ossos grossos. Sua cobertura tem uma massa muscular vigorosa, então, se ela treina, fica bem fácil de definir músculos. Se não treina, a carne ainda é maciça e mais tensa, a não ser que ela realmente engorde. Os seus braços e pernas são alongados em relação ao próprio torso e as suas mãos e pés são longos e largos. A cintura pode ser reta ou definida, os seios podem ser pequenos e musculares, como é típico da natural comum, ou grandes e carnudos. Seus ombros também têm uma aparência robusta e os seus quadris são ósseos e largos. Como é o caso da Karlie Kloss na foto do meio, às vezes essa mulher pode ser monstruosamente alta. A Karlie tem 1,88 e olha que ela nem é a Natural Flamboyant mais alta da minha lista. Indo para o rosto, o formato do rosto dessa mulher não é uma regra. Ele pode ser oval, quadrado, alongado. O esperado é apenas que tenha marcações fortes. Vejam que nessas marcações os ossos não parecem ser afiados
como na dramática, porque ela tem aquela característica que nós costumamos chamar de acabamento chanfrado. Os olhos são pequenos, o nariz é grande e largo, a boca, veja que os 2 primeiros exemplos que eu trouxe têm uma boca mais vigorosa, mas às vezes ela pode ser mais fina, como na princesa Diana. As bochechas da natural flamboyant continuam com aquela particularidade da natural comum, que é uma das primeiras coisas a encher quando essa mulher pega um pouquinho de peso, mas, no normal, ela tem uma carne mais tensa. Às vezes, quando ocorrer das bochechas serem mais cheias desde o início, a estrutura vai continuar sendo bem exagerada, ou bem larga, ou bem comprida. Para os que viram o vídeo da polêmica, lembrem-se que a criadora original do sistema Yin e Yang não usava as nomenclaturas que hoje nós conhecemos. Ela usava comparações com os animais. Então, a natural, para ela, seria equivalente a um cavalo, porque ela é forte e vigorosa como esse animal. Daí, temos a explicação do porquê é tão comum perceber a natural flamboyant como uma mulher mais selvagem, de expressões largas e espírito livre. Dito isso, saibam que essas exatas expressões vão se repetir nas roupas dessa mulher. Se a natural comum precisa de roupas soltinhas para dar espaço aos seus ossos grossos e largos, a natural flamboyant eleva essa necessidade a outro nível. Golas realmente esparsas, roupas longas e largas, soltas, silhueta desconstruída. Não é à toa que muita gente traduz esse quibe como natural extravagante, tá? Ela realmente é uma versão extravagante da natural comum. A Tina Kunaki entende muito bem esse conceito, a necessidade de espaço que a mulher natural como um todo tem. Vejam como ela adota essas golas largas e roupas soltas sem esforço. Não há necessidade de marcar curvas nesse quibe, porque esse não é o seu ponto forte, embora muitas naturais flamboyant tenham sim cintura definida e seios avantajados. O seu forte é a sua estrutura óssea longa, larga e grossa. Então essas formas soltas e livres é que são a maneira mais fácil de harmonizar esse quibe. Seja uma roupa mais curta ou mais longa, saia ou calça ou vestido, não importa, tecidos mais fluidos, peças mais soltas, como o seu quadril é ósseo, é até mais interessante ter ênfase nele do que na cintura, o que não te impede de marcar a cintura, tendo consciência de que esse não é o seu ponto forte. Isso significa que a cintura baixa vai funcionar muito bem com essa mulher também, assim como funciona com a dramática. Quanto aos acabamentos, não faz diferença se eles são angulares ou arredondados, contanto que o formato geral seja assim, confortável, soltinho, natural. A Carly, que é uma mulher bem alta, cria até certo drama nas suas performances. Não vai mudar nada da natural flamboyant comum para quando ela for assim exageradamente alta. Roupas longas e largas, peças confortáveis. Vou aproveitar para mostrar também como essa natural fica muito bem com sobreposição de camadas, como ternos, jaquetas, sobretudos, porque isso cria drama, o que é legal para complementar a sua influência mais yang. Calça boca de sino fica muito bem nessa mulher, porque como ela, essa calça é longa e com bocas largas, então não lhe engole. O que não impede que essa mulher use calças mais curtas também. Mas se esse for o caso, opte por essas calças mais folgadas, assim como no exemplo da Karlie Kloss na foto do meio. A Gal Gadot, por outro lado, gosta de trabalhar com um conceito um pouco diferente, que é o do contraste. Um contraste feito da maneira correta, tá, gente? Vejam como ela gosta de deixar evidente essa estrutura robusta que ela tem, então para isso ela usa golas mais afuniladas para deixar a largura dos ombros exposta, ou peças realmente mais dramáticas, com tecidos rígidos, acabamentos angulares e linhas retas. Não é porque determinado elemento fica bem em um quibe que ele vai ficar ruim em todos os demais, tá, gente? Ele só vai se comportar de maneira diferente em quibes diferentes. E essas alças finas, geométricas e limpas são elementos típicos da mulher dramática, mas que vão ficar bem também nas gamines, nas clássicas dramáticas e nas naturais. Todos esses quibes com acabamentos ósseos, só tendo um resultado de efeito diferente em cada um, sendo no caso da natural flamboyant, esse contraste agradável que evidencia a sua robustez e dá esse efeito de mulher forte meio boss, sabem? Mulher poderosa.
Quero dar uma ênfase aqui na foto da Eve Nash. Nesse vestido lindo, notem que, se ela fosse uma dramática suave, esse vestido lhe desenharia curvas, mas sendo uma natural flamboyant, ele evidencia a sua robustez. Então, elas podem compartilhar um guarda-roupa de boas, só vão alcançar efeitos diferentes como resultado. Então, para resumir, roupas longas, largas, com tecidos fluidos e sem ênfase de curvas, lhe harmonizam, enquanto que roupas mais justas, com linhas limpas, acabamentos angulares e tecidos mais rígidos, te dão contraste por causa dos seus ossos robustos, especialmente na área dos ombros, mas é um contraste bom, com resultados positivos. O que não vai funcionar com essa mulher, tá? Contrastes de peças yin e yang, ou quebra de silhueta muito brusca, seja com cores, interrupção brusca de elementos, de linhas, não são uma boa ideia porque esse quibe tem um corpo composto por elementos coesos e não mistos. ênfase de curvas não é o seu forte também. Embora não fique extremamente mal em você, também não vai ficar o seu melhor. Embora o seu nível de tolerância a contrastes seja, em tese, mediano, essas estampas muito complexas e ricas podem não ser uma boa opção porque elas não te concedem foco. E como eu disse, esse é um quibe de partes coesas, não de partes mistas. E peças pequenas com acabamentos retos e golas altas também não são a sua melhor escolha, porque em contraste você é grande, longa, larga e robusta. São peças mais características das gamines porque misturam o tamanho yin com os acabamentos yang. Por último, mas não menos importante, eu quero chamar a atenção para casos como o da Liv Tyler, que tem toda essa estrutura óssea natural flamboyant, que é longa, larga, com ossos grossos, mas com uma cobertura realmente yin. O que é essa cobertura yin? É uma carne mais molinha, fofinha e solta, meio flácida ao invés da carne mais característica das naturais, com músculos maciços e vigorosos. É um caso mais comum do que as pessoas pensam e essa carne não é suficiente para lhe transformar em uma natural suave, porque a sua estrutura é tão robusta que acaba predominando sobre o seu aspecto como um todo. Vejam que usar linhas naturais flamboyant comuns funcionam ainda, porque esse é o seu quibe, afinal. Mesmo essa vibe selvagem que nós comentamos no início, como vocês podem ver aqui na foto do meio. Mas ainda parece que falta alguma coisa. Por quê, tá? Porque essa tua cobertura yin te dá uma essência diferente. Esse quibe é yang e a sua essência é yin. Então, quando a Liv se veste adicionando esses elementos dessa essência, ela fica ainda mais coesa. Essa é uma essência angelical e ao mesmo tempo ingênua. Vocês notam? Peças longas, fluidas, tecidos mais leves, elementos yin, como laços, uma aparência delicada, embora ainda robusta. E por hoje é isso, pessoal. Fiquem com mais exemplos de inspiração. Desculpem o atraso da postagem. E semana que vem nós fechamos esse arco introdutório com as naturais suaves. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve se não for inscrita. E é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.